Será que era um lobisomem? Boa noite, Ana, Matheus e galera do Assombrado. Me chamo Fulana, e quase que eu falei o nome aqui. E esse relato não tem nomes. Me mudei com os meus pais e com meu irmão mais novo aos 6 anos para um bairro novo. Era pouco habitado e possuía muitos lotes vazios. Era um matagal. A minha casa ficava no meio de 2 terrenos baldios, com muito mato e árvores altas. Eu dormia com meu irmão na época, mas ele sempre teve um sono pesado, ao contrário de mim, que sempre tive insônia. Ao lado do meu quarto ficava um dos terrenos baldios. Tinha a parede do meu quarto e o terreno do outro lado. Em uma noite, eu ouvi um barulho de algo muito pesado correndo pela rua e muitos latidos de cães perseguindo os passos que desciam a ladeira da rua. Pensei ser uma pessoa, mas deveria ser muito grande e gorda, sei lá, porque era pesado, né, os passos. Isso aconteceu por outras noites também. Até que uma noite eu ouvi um uivo e briga entre cães. Nessa noite eu fiquei muito impressionada com o barulho que vinha da rua. E o pior, eu comecei a ouvir os passos pesados ao lado da parede do meu quarto. E de repente ouvi fungadas e arranhões bem ao lado da minha cama. Eu fiquei apavorada. Devia ser um baita cachorrão. Ele persistiu arranhando a parede pelo lado de fora e fungando bem ao lado da minha cama. Eu fechei os olhos e comecei a orar. Não tinha coragem de sair da cama nem de deixar meu irmão sozinho no quarto. Oh, que belezinha, verdade. Depois de uns dias, contei para o meu avô e ele disse que deveria ser um lobisomem, pois ele já tinha visto um quando era novo. Será que era mesmo um lobisomem? Obrigada, Ana. Espero que você leia hoje, pois é meu aniversário. Ficarei bem feliz se você ler. Beijos para você, para o Matheus e para os seus bebês. Um beijo para você. Feliz aniversário. Tudo de bom. Então, eu penso assim, como tinha muito mato, muita coisa, será que não poderia ser algum outro animal silvestre, selvagem até, que estava por ali e até pode ter, ou sei lá, achou algum bicho ali na parede do quarto, coincidiu e ele estava cheirando lá, arranhando, querendo pegar o bicho, alguma coisa. Agora os cachorros, cachorro vai andando atrás, cachorro late até, a gente tá andando de bicicleta, cachorro tá latindo, passa de moto, cachorro late. Então não dá para saber muito o que o cachorro vai latir, né? Qualquer ser que passar ali, ele vai juntar a cachorrada e ir latindo pelo menos até um pedaço da rua, eles vão latindo atrás. Agora, não sei, né? É difícil dizer se, não, era lobisomem. Porque pode ser algum outro bicho também, não sei. Né? Foi só isso. Não viu, né? Agora, se tivesse dado uma olhadinha lá fora... Ai, quem tem coragem? Com 6 anos de idade. Eu, hein? Tá certo, o negócio ficar quietinho lá dentro. Quero saber o que é, não. Porque, queira ou não, era um bicho grande, né? Se fosse lá, que fosse uma onça, era melhor não pôr a cara pra fora também, né? Bom, aliás, eu não sei que eu prefiro encarar um lobisomem ou uma onça. Lobisomem, a gente tenta dar uma conversada com ele ali. A onça, não sei se dá pra conversar, não. Conversar com o lobisomem. Um beijo pra você, então, contado. Vamos ver este daqui curtinho, que é um ser na casa da minha avó. Minha avó disse que era normal isso acontecer. Olá, Ana Assombrados, mais um relato meu. Esse relato se passa na casa da minha avó, que era ou é conhecida como Mal Assombrada. A casa dela já é conhecida. Todos da família viram ou sentiram algo lá, mas eu fui a única sortuda de nunca ter visto nada. Bom, dito isso, vamos ao relato, que não terá nomes. Minha avó é uma mulher muito corajosa. Ela via, sentia, escutava e
conversava com alguns desses espíritos. Um dia ela estava almoçando e viu um deles, um menino pequeno e pretinho, era uma criança, ele parecia se esconder da minha avó. Minha avó, já vendo ele, chamou. Ô fulano, vem cá, precisa de alguma coisa? O menino saiu e foi até a minha avó e ficou olhando para ela e falou. Ele saiu, ficou olhando para ela e ela falou: que foi? Quer comer? Foi quando o menino bateu com uma força no prato da minha avó que voou longe e quebrou em pedaços no chão. Quando minha avó conta isso, eu fico com medo dele aparecer para mim. Porque, como eu disse, eu fui a única que não vi. Eu fui a única que não vi esse menino. E desejo nunca ver. Ele apareceu pro meu irmão, que estava dormindo na casa da minha avó. Ele começou a pular na barriga do meu irmão, que acordou desesperado, chamando minha avó e a minha mãe. Minha avó falou alto assim: fulano, deixa o menino dormir em paz. E ela falou que pode escutar baixinho uma risada de criança. Esse foi o relato. Ana, minha avó, disse que hoje não acontece mais nada lá. Ela disse que pode ser que quando o antigo dono da casa, que mexia com coisas ruins, morreu, os espíritos foram com ele para sei lá onde e deixaram a casa da minha avó. Ah, então, peraí. O antigo dono mexia com essas coisas. Enquanto esse antigo dono estava vivo em outro lugar, parece que a casa era assombrada. E a partir do momento que esse homem morreu lá não sei aonde, as assombrações também pararam. Então essas assombrações estavam ligadas a esse homem, antigo dono da casa, mas também presos à casa, de certa forma, né? Vá assombrar ele lá. E ela levava de boa isso. E quem que era esse menino? Poxa, ela tá ali oferecendo comida, falando pra ele, e ele foi lá e chutou o prato. Poxa, amiguinho, não é assim que se consegue as coisas, né? Vá para a luz. Vultos que aparecem em casa. Tá. Vamos ver aqui. Oi, Ana, tudo bem? Eu sou muito fã do canal. Comecei vendo um relato de bonecas e não parei mais. Eu sou fulana, tenho 31 anos, moro em Mogi das Cruzes e moro de aluguel. Eu sempre mudei de casa, mas essa última casa que alugamos, aconteceram muitas coisas estranhas. Uma certa noite eu cheguei do trabalho e sempre durmo tarde. Eu fico vendo vídeos e lendo livros, mas nesse dia eu cheguei em casa e acabei dormindo cedo. Na manhã seguinte, a minha mãe falou que o meu filho de 12 anos e a minha irmã de 13 anos tinham visto um vulto passando no corredor. As crianças ficaram com medo, mas acabaram dormindo. Nesse mesmo dia que as crianças viram o vulto, quando a minha mãe entrou na cozinha, ela escutou um barulho de alguma coisa quebrando. Todo mundo em casa levou um susto. Minha mãe foi procurar o barulho do que quebrou e um copo que estava no escorredor de louças quebrou de um modo diferente. Eu não estava em casa, meu pai me contou pelo WhatsApp e me mandou a foto. Muito estranho, mas nessa casa sempre acontece coisas estranhas. Eu não era de acreditar nessas coisas sobrenaturais, eu sempre achava que era mentira. Mas depois que eu vim morar nessa casa, eu mudei de opinião. Aqui ela mandou a foto do copo, é um copo desses meio pequenininhos assim, e abriu um buraco no copo. O copo não quebrou, ele abriu um buraco no meio. Pá! Agora eu não sei se ele tá com caco pra dentro. Parece que ele tem um caco de vidro dentro dele. Ou não é? Acho que é. Bom, não sei. Enfim, o copo, ele abriu um buraco assim, ó. Nele. Como se, sabe quando você pega um vidro e taca uma pedra, a pedra atravessa, o vidro não quebra, só faz um buraco no vidro? Então, ficou só um buraco no copo.
Tá, então por isso que ela falou, quebrou de uma maneira muito estranha. Bom, teve uma noite que eu acordei com uma pessoa saindo do meu quarto. Como tem muita gente em casa, eu achei que era alguém que pegou alguma coisa no meu quarto e aí eu fui acender as luzes. Pisei no chão, Ana, e para minha surpresa, as minhas roupas estavam todas no chão em volta da minha cama, inclusive uma chapinha e um secador de cabelo. Aí eu recolhi porque era de madrugada. Não sei exatamente o horário. Eu arrumei e acordei e perguntei para minha mãe e para o meu pai, para todo mundo, e ninguém entrou no meu quarto aquela madrugada. Eu fiquei chocada. E a minha mãe tem um sono muito leve. Qualquer barulhinho, ela sempre acorda para ver o que é, eu acho. Ela falou que não ouviu nada naquela madrugada. E a minha mãe sempre vê vultos também pela casa. Teve uma vez que eu estava na sala e meus pais estavam na cozinha. Eu estava conversando com eles, aí eu entrei na cozinha para mostrar uma foto do meu celular. E quando eu entrei, tinha um liquidificador com o copo em cima da geladeira. Hã? Tinha um liquidificador com o copo em cima da geladeira. Esse copo, Ana, voou. Peraí. Isso já era normal. Quando eu entrei na cozinha, é comum ter o liquidificador e um copo em cima da geladeira, eu acho. Só que a hora que ela entrou na cozinha, esse copo voou pro meio da cozinha. Todo mundo ficou assustado e olhando um pro outro. Meu pai falou, você bateu na geladeira. E eu falei, eu nem encostei na geladeira. Meu pai foi ver a geladeira, se tava bamba, mas ela tava intacta, firme. Meu pai, muito medroso, falou que queria sair daquela casa imediatamente. Mas não encontramos outra casa para alugar. Porém, eu sou muito medrosa também, mas eu não sinto medo. Sou muito medrosa também, mas não sinto medo. Como assim? Mas parece que isso que tem em casa, quer mostrar que ele vive em casa. Parece que isso que está em casa quer se mostrar, quer mostrar que ele vive em casa. Faz essas coisas para chamar atenção. É muito estranho. Eu não moro mais com os meus pais, eu moro com meu marido na casa vizinha. E os meus pais continuam lá e não me falaram que... E me falaram que nada mais aconteceu, né? Não me contaram mais nada a respeito. Eu contei isso pro meu marido e ele sempre fala que vai em casa e se sente muito estranho lá. Meu pai me mandou as fotos do copo quebrado e eu vou mandar para vocês. Desculpa se ficou longo, mas eu amo o canal de vocês, principalmente os relatos, e depois eu durmo com as luzes acesas. Um beijo para você, muito obrigada. Pode ser que alguma coisa tenha lá, né? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Tá, vamos ver este daqui, ó. Me vinguei da Maledite. Olá, Ana, meu nome é Fulana e sou muito fã do canal, principalmente dos relatos. Sou inscrita desde 11 de janeiro de 2013, desde quando a gente nem tinha vídeo no canal ainda. Acho que tinha o canal, mas não tinha vídeo. E desde então tento não perder nenhum relato. Vou contar aqui um relato meio grande, mas pode ler tranquilamente que já troquei todos os nomes. Tudo começa quando conheci o meu atual marido aos 15 anos. Hoje eu tenho 21 anos. Eu morava em Angra dos Reis e quando completei 17 fui morar com ele em Volta Redonda. Mesmo sem conhecer ninguém e sem família por lá, fui com a cara e com a coragem. Ele foi o primeiro e arrumou logo um serviço e uma kitnet de 2 cômodos para morarmos. Com seu primeiro pagamento, comprou um fogão e uma geladeira e ganhou um colchão de solteiro da dona da kitnet, que mais tarde fui descobrir que era a Maledite. Ele me buscou em Angra e nos mudamos para casa nova. Eu estava toda alegre e confiante sobre essa nova fase da minha vida,
Mas assim que cheguei naquele lugar, eu senti uma energia muito pesada. Mesmo sem ter visto a tal Maledite, né? Logo ao amanhecer, não me senti bem e não tive vontade nem de abrir a janela e a porta da casa. Foi quando ouvi baterem na porta e fui atender. Lá estava a Maledite e sua Maleditinha, sua filha de 20 e poucos anos. Olá, o fulano está? Respondi que não. E ela continuou. Sou a dona da casa e queria apresentar a minha filha ao fulano. Como assim? Com raiva, mas sem demonstrar, respondi. Quando ele chegar, eu aviso que a senhora quer falar com ele. Nos despedimos e ela foi embora. Passei minha primeira semana sem abrir a casa e sem colocar os pés para fora. Quando chegou o sábado, meu marido, como sempre, amando sair para conhecer os lugares... Quando chegou o sábado, meu marido, como sempre, amando sair para conhecer os lugares, me chamou para tentarmos achar o zoológico. Relutei, mas decidi aceitar. Passei um bom tempo sem ver a tal da Maledite, mas como a felicidade dura pouco, né? Principalmente para alguém como eu, que sou metaleira. Como assim? Por quê? Felicidade dura pouco para metaleiro? Que sou metaleira. A tal chamou meu marido para ir a um churrasco em sua casa. Como assim chamou o marido? Chamou o casal, né? Observação, ela convidou meu marido, mas não a mim. Então manda tomar bem no meio daquele lugar, não é? Fui assim mesmo. É claro, filha, vá chamar só o marido. Fui assim mesmo, pois não deixaria que ela ganhasse meu marido assim tão fácil. Assim que chegamos, ela me olhou com total desprezo, mas teve que me engolir. Passando um bom tempo, meu marido descobriu que eu era apaixonada por flores brancas e criou o hábito de sempre me trazer mudas de lindas flores, não só brancas, mas todas lindas. Foi quando comecei a receber a visita dessa senhora, a tal Maledite, tentando ser minha amiga. Fui levando aquilo como uma simples tentativa de me conhecer melhor e não levei a sério a tal inesperada e forçada aproximação. Comecei a reparar que as minhas roupas começaram a desaparecer do varal e do nada apareciam de novo, só que com cheiro de carniça impregnado nelas. Passei a ter muitas brigas com o meu namorado e por muitas vezes pensei em tirar minha própria vida. E imaginar qual a reação dele ao me encontrar em casa nessa situação. Nessa situação. Ganhei um gato do meu namorado e ela apareceu e disse: ai, que gato lindo! E no outro dia o meu gato morreu. Minhas flores que ela elogiava morriam. E descobri tudo quando, durante a noite, ouvi passos na varanda e fui olhar. Era uma senhora que se dizia ser bruxa e que estava com pena de tudo que elas estavam fazendo comigo. Como assim? Do nada surgiu uma bruxa lá, uma mulher? Peraí. Minhas flores que ela elogiava morriam e descobri tudo quando, durante a noite, ouvi passos na varanda e fui olhar. Era uma senhora que se dizia ser bruxa e que estava com pena de tudo que elas estavam fazendo comigo, porque havia sido ela que elas haviam procurado para fazer vários trabalhos contra mim e que ela, mesmo que quisesse, não poderia desfazê-los sozinha e que era para eu procurar um pastor e que ele saberia o que fazer. Procurei e ele sabia exatamente por que eu estava ali e já estava me esperando. Fez umas orações e me mandou para casa e disse que tudo estava resolvido. Fui e realmente tudo parecia normal. Resolvemos nos casar e participamos do casamento social em Volta Redonda em 2016, mas precisávamos de 2 testemunhas para assinar os papéis. E então tive a grande ideia de chamar a Maledite e sua Maleditinha. Como assim? Pra quê? Por quê? Pra ser testemunha.
Me impressionei quando fiz a proposta e elas não recusaram. Mas por que foi fazer proposta para essas pessoas, gente? Você tinha que ver a cara delas. Foram caladas até o cartório e saíram mudas de lá. Não me conformando, chamei as duas para minha festa. Ah, só para tacar na cara? Duas para minha festa de casamento, mas acho que foi demais para elas. Simplesmente elas não foram. Achei aquilo perfeito e hilário, mas tinha minha vingança completa e pronto. Dias depois, nos mudamos dali e fomos para uma casa menor, mas me sentia muito confortável e feliz ali, ao lado do homem que amo. Agora temos um filho de 8 meses, lindo, o maior presente que meu marido poderia me dar e eu a ele. Obrigada, Ana, estou muito feliz de mandar esse relato, mesmo que ele não seja postado em vídeo, sei que será lido pela senhora e isso já me deixa muito feliz. Beijos a todos. Ele enviou em outubro de 2019. Um beijo pra você, muito obrigada. Pelo menos terminou bem, né? As Maledite comeram areia. Vamos ver. Minha avó viu uma mula sem cabeça. Quase não tem muito relato de mula sem cabeça, então vamos ver. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Olá, Ana. Vou contar um relato que a minha falecida avó me contou, juntamente com a minha mãe. Quando a minha mãe era menor, na faixa de uns 6 anos de idade, ela estava brincando com os meus tios durante a tarde. Quando estava perto de anoitecer, isso quando a mãe dela era pequena, tinha uns 6 anos, tá? Quando estava perto do anoitecer, umas 5 da tarde já, minha avó chamou eles para entrar, para tomar banho. E foram fazendo aquela filinha para tomar banho. Só que o banheiro, naquele tempo, era fora de casa. Minha mãe foi uma das últimas. E do nada anoiteceu assim tão rápido, parece que num piscar de olhos. E assim que ela saiu do banheiro, ela foi correndo para dentro de casa, já com aquele medo de alguma coisa. Passaram-se as horas, elas estavam jantando, quando de repente ouviram uns barulhos para o lado de fora da casa. A minha avó mandou todos ficarem quietos e se abaixarem, já sabendo do que se tratava. Todos se abaixaram e a minha avó foi devagar até a janela para espiar. Quando ela viu, passou um vulto na frente dela, que ela chegou a cair para trás de susto. Ela rapidamente correu junto com a minha mãe e os meus tios, abraçou eles e ficaram quase a noite inteira sem dormir, só escutando os barulhos lá fora e alguém batendo na porta e cada vez mais forte. Minha mãe começou a chorar alto, que a minha avó foi obrigada a colocar a mão na boca da minha mãe. Já na manhã seguinte, quando acordaram, tudo estava escancarado, bagunçado. Mas o estranho é que nenhum dos vizinhos mais próximos deles não ouviram e nem viram nada. A minha avó, que Deus a tenha hoje, minha avó, minha mãe e meus tios juram de pé junto que aquela coisa era a mula sem cabeça, que era real. Aguinha, obrigada. A mula sem cabeça que era real. Espero que tenha gostado do meu relato, Ana. Me chamo Fulana, de Santa Catarina. Mas pelas coisas que aconteceram, ela acha que é a mula sem cabeça, mas não que ela viu aquele cavalo sem a cabeça, que saía fogo. Ela viu o que aconteceu, a bagunça na casa, o barulho de correria, talvez cavalo correndo em volta, não sei o quê. E aí ela disse que ela era mula sem cabeça. Mas alguma coisa aconteceu, então, essa noite. Ai, cada coisa que acontece. Será que era a mula sem cabeça? Algum outro tipo de espírito? Algum outro tipo de
entidade, sei lá. Mas foi só uma vez? Eu, hein? Vamos lá. Os dias em que fiquei na Rússia. Mas, meu Deus, que chique. Vamos lá. Olá, Aninha, Matheus e Assombrados. Estou há alguns dias tentando arranjar um pouco de tempo para sentar. É um moço que nos conta, tá? Um pouco de tempo para sentar, relembrar os fatos e escrever o que aconteceu para vocês. Esse relato, que por incrível que pareça se perdeu no meio de tanta loucura que aconteceu, ainda bem que dá para dizer que essas coisas foram estranhas e engraçadas, mas o sobrenatural mesmo aconteceu bem no finalzinho da viagem e antes mesmo de chegarmos em Moscou. Então, eu e alguns amigos estávamos planejando conhecer a Rússia, Moscou especificamente. Tem cerca de 3 anos que a gente está bolando isso. Um colega de trabalho tem família lá. Então, juntou a vontade de todos de conhecer um novo país e o desejo do meu amigo de rever os familiares, terminou que depois de um tempo nós preparamos tudo e a viagem aconteceu. Eu estava ansioso, mas completamente perdido. Eu não sei falar russo, e mais, o fato dos russos terem a fama de serem meio doidos, né? Só me foi mais nervoso ainda. Bom, o primeiro acontecimento. Então, chegamos no aeroporto, fizemos o check-in e embarcamos. É até engraçado lembrar isso, porque a cantora do hit The Rhythm of the Night ainda não tinha alcançado o nível que está hoje, entenderam? Então, houve muita negligência no voo, mas foi um caso à parte. O voo teve cerca de 36 horas, porque não tinha voo direto, então só a viagem já foi cansativa para mim. Busquei me distrair ouvindo música, assistindo uns filmes, jogando, mas o tempo não passava. E depois de umas 15 horas de voo, consegui dormir um pouco. O dia passou, estávamos a cerca de 2 horas de chegar em Moscou, no aeroporto de Domodedovo. Meu Deus, não sei. De madrugada íamos chegar. Eu acordo, então faltava 2 horas para chegar, e de madrugada eu acordo e tenho uma sensação estranha, um arrepio sem motivo, sabe? Meu um arrepio sem motivo, sabe? Meio que sem ter acordado direito. Abri a janela para ver e ainda estávamos, para minha surpresa, para ver onde estávamos, acho que é isso. E para minha surpresa, eu dou de cara com uma esfera azul muito forte e bem pequena que seguia o avião. Esfreguei os olhos e continuei encarando o objeto, que para mim parecia do tamanho de uma porta. Uma bola que para mim, essa esfera, parecia do tamanho de um porta-copo, sabe? Era uma coisa assim, que acompanhava, azul. Mas estava tão perto que chegava a refletir no vidro da janela do avião. Olhei para o lado, o avião inteiro dormindo. Olhei para o meu celular no chão do avião, completamente sem bateria. E sim, eu esqueci o fio do carregador. Eu esqueci o fio do carregador aqui e passei mais da metade da viagem sem meu celular. Tive que comprar um outro lá. Por sorte, entre aspas, meu Switch não tem câmera. Sem pensar muito, dei um tapão. Meu Switch não tem câmera? Sem pensar muito, dei um tapão no André, meu amigo, nome fictício, ok? Que acordou me xingando. Porque tem Switch que tem câmera? Não, acho que não, né? O Switch não tem câmera. Bom, dei um tapão no meu amigo, que acordou me xingando, e eu apontei para a janela. E o mesmo viu a tal bolinha. Ele catou o celular dele e tirou uma foto muito ruim, antes do objeto sumir. Ele, meio que rindo de nervoso, soltou um: é sério que a gente nem chegou na Rússia e eles já estão nos espionando?
Eu ri, mas eu fiquei com medo. Até cuspi. Eu ri, mas eu fiquei com medo. E fiquei com medo a viagem inteira. Sabe, uma sensação estranha? Talvez o nervoso, né? Sei lá. Eu vou pular a parte da viagem para não ficar muito longo. No dia de voltar para casa, para fechar com chave de ouro, estávamos terminando de arrumar as malas para ir para o aeroporto. Chego na recepção junto com os meus outros amigos e dou de cara com uma coisa na recepção. Uma criatura pequena e meio roliça que ficava travando. Não andava normal e em volta dele tinha uma névoa escura. Andava muito, muito rápido. Mais rápido que o possível, para assim dizer. Ana, eu suei frio enquanto estávamos terminando de fechar as reservas. Eu passei mal. Eu não sei se estava muito na cara o meu desconforto, mas os funcionários do hotel e meus amigos me seguraram e me colocaram numa poltrona que ficava ali na recepção e começaram a me dar água e me abanar, perguntando se eu estava bem. Mas o ser também percebeu isso. Quando eu abri os olhos, vejo ele e simplesmente não acredito no que vejo. Ana, era um porco. Um porco, sim, um porco em pé e com uma cara muito estranha e assustadora. Era claramente um porco, mas com a aparência pesada e humana. Olha, Ana, dava para sentir o ódio daquilo que pareceu não gostar da minha presença ali. Eu entrei em pânico, levantei e fui para a rua. Fiquei esperando o carro que ia levar a gente ao aeroporto, enquanto os funcionários ficavam tentando se comunicar com os meus amigos, perguntando se eu ia precisar de ajuda. Acredito que era isso. E isso não deu muito certo. Enfim, enrolou tudo, então o táxi chegou na rua. Quando o carro chegou, eu lembro de ter me jogado para dentro do banco de trás e fiquei lá deitado. Uma das funcionárias veio me ver e me deu um pano úmido para eu colocar na testa. Tentei agradecer, mas eu não saí do carro. Fiquei lá esperando todo mundo entrar no carro e voltei a olhar discretamente para a recepção enquanto o carro partia. Daí eu vejo o maldito do porco andando na calçada, igual a um porco normal. Cutuquei o André e perguntei se ele estava vendo um porco. E ele disse que não. Descontinuou a conversa, voltei para o Brasil e fiz de conta que nada tinha acontecido. E vida que segue. Quando fui escrever esse relato, resolvi procurar no Google se eu achava alguma coisa a respeito para acrescentar no relato. E descubro que realmente existe um tipo de entidade que encarna em porcos. Ele é relatado na mitologia. Estava como sendo um demônio e bate exatamente com o que eu vi. E outra coisa, o tal demônio conseguir agir de duas formas. Será que as pessoas viam esse porco? Travou? Quando eu fui escrever esse relato, vê como é que tá? Internet laranjada muito ruim. Para mim tá rolando. Ana tá travando muito, mas para mim tá normal aqui, ó. 28, 27, tá rolando. E agora eu não sei para você. Para de falar que tá travando. Quando volta só um pouquinho, então. Tem gente que tá de boa. E aí? Voltou? Tá normal? Travando? Tá travando? Aqui tá normal. Tem gente que tá travando, tem gente que tá normal. Tá, volta um pouquinho. Então eu te barro, continua. E aí? Tá bom? Tá travando? Ih, para uns tá normal, para outros tá travando. Bom, vou continuar. Vou voltar um pouquinho o relato, tá? Bom. Fiquei lá esperando todo mundo entrar no carro e voltei a olhar discretamente para a recepção enquanto o carro partia. Daí eu vejo o maldito do porco andando na calçada igual a um porco normal agora. Cutuquei o André e perguntei se ele estava vendo um porco. E ele disse que não. E descontinuou a conversa. Voltei para o Brasil e fiz de conta que nada tinha acontecido. E vida que segue.
Agora, quando fui escrever esse relato, resolvi procurar no Google se achava algo a respeito para acrescentar no relato. E descubro que realmente existe um tipo de entidade que encarna em porcos. Ele é relatado na mitologia. Estava como sendo um demônio e bate exatamente com o que eu vi. E outra coisa, o tal demônio conseguia agir de duas formas. Será que as pessoas viam esse porco na sua forma demoníaca? Ou foi só eu que tive esse desprazer? Pois, para mim, as pessoas não estavam agindo como se estivessem vendo um porco perambulando na recepção. Muito menos tangendo tal porco. Realmente, olha, foi muito estranha essa viagem. Cara, olha só, eu sei que você vê coisas, né? Já você vê coisas. Esse seu amigo, eu não sei se ele vê também ou não, mas o fato é que ele viu a luz acompanhando o avião pro lado de fora, uma luz azul, assim, na verdade ele acompanhava a sua janela. Aí eu não sei o que pode ser, mas muito louco. Por que eu não vejo essas coisas? Porque senão eu ia entrar em pânico lá dentro, eu já ia achar, oh, sinal que o avião vai cair, meu Deus do céu. Né? Então é por isso. Mas... e aí depois esse porco demoníaco andando na recepção. Não, ninguém estava vendo. Que assim, qualquer animal que tivesse dentro ali da recepção de um hotel ia ser estranho. Tudo bem que era a Rússia, né? Aí a gente fica pensando, era o animal de estimação deles, vai saber. Mas o seu amigo não viu mesmo? Não quis falar que viu um porco demoníaco? Era uma forma de pensamento, uma entidade mesmo? Será? A personificação do mal de alguém ou do lugar ou sei lá o quê. E aí ele percebeu que você viu. Gente, que doido, né? Credo. Deixa eu anotar aqui que eu contei. Continuando. Os bruxos da minha família. É um moço que nos conta. Eu sempre tive tudo do bom e do melhor. Estudei em boas escolas, tinha tudo que uma criança da minha idade poderia querer. Eu sou baterista e sempre foi o meu sonho ser um baterista reconhecido dentro do mundo do rock. Sempre fui uma pessoa rebelde. Só andava de preto e até hoje eu ando. Porém, jamais poderia imaginar que na minha família tinha bruxos da pesada. Quando eu tinha 14 anos, tive uma ideia muito insana de querer fazer um pacto com Lúcifer. Eu nunca tive medo de nada. Fiz todo o ritual, claro que eu pedi para ser famoso e ter muitas mulheres. Fui numa encruzilhada e chamei o nome dele 3 vezes e nada. Depois, no segundo dia, chamei de novo e nada. Meus pais fizeram uma viagem para a Itália. Estava eu sozinho em casa e lá vai eu ouvindo Marilyn Manson. Isso era por volta das 2 da manhã, quando de repente as luzes começaram a acender e apagar sozinhas. Eu não liguei para isso, pois achei que era até normal e continuei ouvindo o som até que de repente senti um cheiro forte de enxofre. E eu me perguntei, nossa, eu tinha tomado banho e ainda tô fedendo? Nossa. Aí uma pessoa falou que não era só eu. Que pessoa? Aí uma pessoa falou que não era só eu. Eu perguntei quem era a pessoa. Aí eu ouvi uma voz, porque ele estava sozinho em casa. Então acho que ele ouviu uma voz, uma pessoa falou que não era só eu que estava fedendo, é isso? E eu perguntei quem era. Quem estava falando aquilo? E essa pessoa, essa voz respondeu: sou Lúcifer. Já sabia sobre você. Porque você, sem saber, tem 4 pessoas da sua família que são bruxos ou eram bruxos e você herdou todo o dom. Você é médium. Já realizei um pedido seu e realizarei o outro. Você tem certeza do que você quer? A voz falou isso. E eu falei, sim,
E aí o Lúcifer falou, porém tem uma coisa que você tem que fazer. Você tem que me dar uma pessoa em troca. E eu falei, não, para tudo isso eu não vou fazer. Posso até dar minha alma para você, mas eu não quero matar ninguém. E ele respondeu, sua alma já é minha, muito antes de você nascer. Os bruxos da sua família já a tinham dado para mim. Bom, esse Lúcifer aí era um cara normal. Até que ele era legal, eu não tinha medo dele não. Então, depois de tudo, eu fui dormir, né? Claro, porque todo dia você bate um lero ali com o Lúcifer, né? Ele combina, beleza, tua alma, não. Fui dormir e quando eu acordei, falei pra mim mesmo que foi tudo um sonho. Errado. O fedor ficou dias no quarto, tanto que até deu tempo dos meus pais chegarem da Itália. Uma amiga da minha mãe, que era kardecista, falou pra ela que eu estava fazendo coisas que não era pra fazer. Então minha mãe me perguntou e eu respondi que sim, que eu andei fazendo mesmo, ou tentando fazer um pacto com o diabo. Só que eu ri e falei, ah mãe, eu tô brincando, nem sei o que é isso. E ela disse, não sei não. Tempos depois, já com 16, tá vendo? Molecada, antes de 16, com 14 anos quer fazer esse pacto com o diabo. Já com 16 anos eu estava na rua e vi uma mulher linda. Não aguento ver uma mulher loira. Ai, meu Deus. Nem perguntei quem era. E já ficamos. Como assim? Você encontra a mulher na rua e sai beijando? Ficou já com a pessoa? Bom, foi muito bom, só que depois eu me assustei, pois ela respondeu, eu sou a pombagira cigana e o seu desejo está completo. Mas como? Tipo, é uma pegadinha, eu nem sei quem é a pessoa, eu não aceitei, não tô sabendo, só fiquei com a moça na rua, agora eu já completou isso. Depois disso, até hoje, então aí deu certo o pacto, então. Ele ficou com a pombagira na rua e deu certo o pacto, é isso? Depois disso, até hoje, estou pegando geral. Novinha, coroa, olha o que eu quiser, beleza? Só que a minha vida também nunca mais foi a mesma. Minhas coisas ficam todas no meio do caminho. Eu tenho uma tatuagem do diabo que eu fiz na mesma época do pacto. Falo uma coisa para quem vai fazer. Tenha certeza do que você quer, pois não tem volta mesmo. Ah lá, fica a dica, fica a dica. Gente do céu, jura mesmo? Acontece mesmo? Tá bom. Mas fica a dica. Não tem volta. Pensa bem. Eu anotei esse aqui que eu contei, beleza. Vamos ver esse daqui, ó. Meu ex-namorado se transfigurou. Olá, Ana, meu nome é fulana. Sou muito fã do canal e assisto você desde 2019. Vamos ao relato. Isso aconteceu no ano de 2019. Na época eu namorava um rapaz que vou chamar aqui de Hugo. O Hugo tinha aqueles aparelhos TV Box que através dele temos acesso a filmes que acabaram de ser lançados no cinema. Pois bem, em uma noite estávamos no apartamento dele buscando algo para assistir nesse aparelho e decidimos assistir o filme Parasita, aquele coreano, sei. Acontece que eu achei o filme muito chato e lá pela metade do filme eu acabei dormindo no sofá, deitada e encolhida. E o Hugo estava do meu lado, sentado. Em certo momento no filme, fez um barulho muito alto e eu acordei por conta disso. Só que quando eu abri os olhos, ainda meio sonolenta e desnorteada com o susto, né? Eu olhei na direção em que o Hugo estava e vi ele olhando de volta, mas com uma feição bizarra e macabra. Ele estava com a cabeça inclinada de lado, com os olhos bem abertos e com um sorriso extremamente demoníaco. Quando eu vi isso, eu me encolhi de susto e apavorada chamei pelo nome dele. Simplesmente, numa fração de segundos, lá estava o Hugo sentado olhando para a TV e aí ele se virou para mim naturalmente e perguntou: "O que foi?"
Notando que eu estava muito assustada, né? Ele questionou se eu estava bem e o que tinha acontecido. E eu apenas disse que não era nada e continuei deitada tentando assimilar o que tinha acontecido ali. Passei o restante da noite com medo do Hugo. Medo mesmo, sabe? Aquilo foi muito estranho. Foi tudo muito rápido, mas eu tenho certeza que eu estava acordada. Foi literalmente num piscar de olhos. A impressão que eu tenho é como se ao acordar eu tivesse visto o Hugo no mundo espiritual. Ou como se tivesse visto algo dentro da essência dele, talvez. Falo isso porque ele é uma pessoa muito atribulada. Mau caráter, aproveitador e que traz consigo uma energia muito negativa devido ao seu comportamento. Foi um relacionamento muito abusivo, mas acabou. Escrevendo esse relato e lembrando de coisas mais recentes e sobrenaturais que me aconteceram, percebi que todas elas aconteceram em momentos que eu estava com ele ou estava na casa dele. Será que a energia dele atraía essas coisas? Ou será que por eu estar fragilizada estava mais suscetível ao sobrenatural? Enfim, esse foi o relato. Irei enviar mais em outro momento. Ok. Bom, pode muito bem ser isso mesmo. Já que você mesma descreve aí que ele é uma pessoa muito atribulada, conturbada, né? Todas essas coisas assim. Pode ser que você tenha visto ele do astral ou alguma coisa que o acompanhava, talvez, sentado ali meio junto, sei lá. Eu ia falar porque, de repente, quando a gente acorda, sabe? Quando ainda é sonho, a cabeça ainda não acordou direito, como acordou muito no susto, tal, e você ainda, sabe aquela transição ainda entre sonho e realidade, né? Tem acontecido algo do tipo, mas não descarto essa possibilidade aí que você trouxe também. Aí, belezinha. Cadê o relato? O relato é Minha Avó. Olá, Ana, tudo bem? Estou te enviando um relato que aconteceu na minha família. Todos os nomes estão trocados. Deixa eu abrir ele para cá. Aí. A minha avó nasceu em 1902. Ela foi mãe de 15 filhos, ficando viúva com o filho mais velho com 24 anos e a caçula com 2 anos. Era costureira e sitiante. O interessante é que ela só costurava roupas masculinas. Entre 1920 até 1963, ela foi a única costureira masculina das redondezas. Foi uma mulher muito guerreira que conduziu a família após a morte do marido com punho de ferro, fazendo com que enquanto viviam na sua casa fossem moças e rapazes honestos e trabalhadores. Ela teve 9 filhos homens e 6 mulheres. Como acontecia nos anos 40 e 50, os jovens nordestinos acabavam indo para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, em busca de novas oportunidades e trabalho. Assim, de todos os seus filhos, somente 4 permaneceram na cidade natal deles, em Nísia Floresta. 3 filhas, casadas, Julie, Mari e Judy, e somente um filho homem, que casou-se e permaneceu junto dela. O chamarei aqui de Joshua. A minha avó viveu toda a sua vida no mesmo sítio, onde criou seus filhos, alguns netos e teve a visita de muitos bisnetos. Ao completar 85 anos, um AVC a deixou muito enfraquecida, com algumas sequelas do lado esquerdo. 2 anos depois, ela teve mais 2 AVCs que a colocaram em definitivo de cama. A minha tia Julie, que morava em um sítio distante uns 5 quilômetros, abandonou a sua casa e se mudou para a casa da minha avó para cuidar dela, pois a mesma passou a vida pedindo para morrer em casa, na sua própria cama.
A situação da minha avó foi piorando, apesar de todos os cuidados e carinho que ela recebia. E com o tempo, ela entrou em um estado de inconsciência. A tia Julie cuidava dela e da casa. O marido dela, todos os dias, ia para o sítio de propriedade deles para cuidar das suas criações e plantações. O tio Joshua continuava cuidando das terras de vovó, plantando e mantendo tudo organizado. Um ano após a inconsciência da minha avó, o filho mais velho da tia Julie, que morava em São Paulo, adoeceu de um câncer no fígado. Como ele era separado e vivendo quase abandonado, resolveu voltar para Anísia Floresta e ficar aos cuidados da mãe. A situação dele era terminal. O hospital de Natal, depois de certo tempo de internação, o mandou para casa para morrer junto da família. A tia Julie o ajeitou em um dos quartos da casa da vovó. Tia Julie e o tio Peter ficavam em outro. Tia Julie e o tio Peter ficavam em outro quarto. E em um terceiro quarto, mais isolado, ficava minha avó, acamada e inconsciente. Arnold, filho da tia Julie, entrou nos seus momentos finais. Mudou de nome? Peraí. Era esse o nome dele? Que eu perdi. O filho mais velho da tia Julie não falou o nome dele. Bom, era Arnold. Então, Arnold, o filho da tia Julie, entrou nos seus momentos finais, morrendo com toda consciência. Dizia aos prantos que morrer doía, que ele não queria ir embora e, abraçado à mãe, pedia que ela não o deixasse morrer. Que situação. Quer passar aqui atrás? Meu Deus, imagina uma mãe passando por isso. Que horror. A tia Julie era pura agonia. Chorava e implorava a Deus pela vida do seu amado filho. O tio Peter saiu porta fora, desarvorado. Sua agonia de ver o filho morrendo, né? Na agonia de ver o filho misericórdia. Depois de certo tempo, Arnold finalmente suspirou e faleceu. Tia Julie, uma senhora de 62 anos, com cabelos grisalhos, rugas na face, na agonia da dor e do desespero, correu para o colo de sua mãe, mesmo ela estando inconsciente e acamada. Ela buscou seu colo. Julie ajoelhou-se ao lado da cama da mãe e, chorando muito, declarou: "Mãe, meu filhinho morreu. Ele se foi. O seu neto se foi, mamãe. Meus braços estão vazios e o meu coração está despedaçado. Que dor, mãe, que dor. Me ajude, mãe, me ajude." A minha avó estava inconsciente há 1 ano, sendo cuidada como um bebê. Nesse momento, ao sentir a agonia da filha, ela virou a cabeça em direção da tia Julie, abriu os olhos e apoiou a mão direita na cabeça da filha que tanto sofria e disse: "Tenha paciência, minha filha. Deus é maior e o dono de todas as dores. Entregue a sua a Ele e saiba que você não está só." As pessoas que ali se encontravam e assistiram à cena ficaram chocadas. Ela disse isso, fechou os olhos e voltou à inconsciência. E foram as últimas palavras dela. Em 1991, aos 89 anos, a minha avó piorou consideravelmente. Foi chamada uma ambulância de UTI e os médicos queriam levá-la para o hospital, mas todos já estavam conscientes que não restava muito de vida nela. Era o fim. Chamaram os filhos dela que estavam na cidade, incluindo a minha mãe, que tinha retornado para ajudar a tia Julie a cuidar dela, as tias Mari, Judy, os tios Rafi, que também haviam retornado à cidade após se aposentar, e também o tio Joshua. Os netos, que eram muitos também, vieram para o sítio e ficaram na romaria esperando o momento.
Anoiteceu, ela cada vez mais fraca, uma enfermeira monitorando a sua pressão e batimentos cardíacos, quando em um momento a profissional de saúde anunciou: ela está indo embora, já não estou sentindo a sua pulsação, o coração está quase parando. Todos nós nos preparamos, todos, na verdade, se prepararam quando, de maneira intensa e inesperada, o meu tio Joshua, com seus 67 anos, cabeça completamente branca, enrugado, castigado por toda uma vida exposto ao tempo, cuidando das terras, um homem conhecido por falar pouco e trabalhar incansavelmente de sol a sol, cuidando do seu sítio e do sítio onde nasceu e se criou, o sítio onde ele se referia como a casa de mamãe. Ele caiu aos pés da cama e, como se fosse um menino perdendo a mãe, desesperou-se. Ajoelhado e com a cabeça no regaço da mãe, chorando, começou a implorar que ela não fosse. Mamãe, fique comigo, eu nunca lhe abandonei, não me deixe, mãe, sem a senhora, o que vai ser de mim? Era uma cena de cortar o coração. Aquele senhor, que já era cheio de netos, ele não queria perder a sua mãe. Para surpresa de todos, sua pulsação voltou e a pressão se estabeleceu. Passaram-se 2 horas, a pulsação voltou a falhar. Novamente foi anunciado que a hora dela estava chegando. Joshua novamente agarrou-se a ela aos prantos, implorando que ela não o deixasse. O padre que estava presente e a esposa dele tentavam tirá-lo de perto da mãe e o aconselhavam a deixá-la ir, mas nada consolava Joshua. Outra vez, ela estabilizou. Joshua se recusava a deixar a mãe partir, até que uma velha senhorinha contemporânea de minha avó, Dona Joana, 91 anos, aproximou-se de Joshua e disse: meu filho, deixa sua mãe partir. O espírito dela está preso nesse corpo inerte há anos. Ela sofre. Ela quer unir-se ao seu pai e seus 3 irmãos que já se foram. Ela foi uma mãe tão dedicada. Deixa-a ser feliz no céu, perto do nosso Senhor. Autorize a ida dela em nome de Jesus e do amor que você sente por ela. Joshua, chorando muito, ninguém jamais o tinha visto naquele estado, mas depois da conversa com a Dona Joana e com o padre, ele ajoelhou-se e ficou em oração até o momento que ela, outra vez, começou a ir embora. Pulsação falhando, pressão muito baixa. Joshua aproximou-se da cama e, chorando, disse: vá, minha mãe, peça que meu pai me abençoe e que meus manos me aguardem. Um dia eu estarei com todos vocês. Descanse em paz. Beijou-lhe a fronte e, finalmente, a minha vozinha se foi, silenciosamente. No caixão ela estava serena e rejuvenescida. Seu cortejo foi seguido por toda a cidade, onde sempre foi muito admirada. Uma mulher forte e caridosa e que só se foi quando teve a certeza que deixaria seu filho consolado. Hoje Joshua tem 95 anos. Ainda é lúcido e diz que está chegando o dia em que ele vai encontrar-se com a sua mãe. Já enterrou mais 6 irmãos, mas tem a esposa e todos os filhos vivos. Tia Julie também faleceu há 2 anos, com 92 anos. Um beijo na Penélope, no Vitório, no Mateus e para você um abração e muitos beijos. Muito obrigada pelo relato, um beijo para você. Peraí. Já recebi os outros também, tá? Quer dizer, os outros não, um só, enfim. Gente, pra ver como assim, quando a gente tem dificuldade de deixar a pessoa partir, ela não vai. Principalmente se é uma mãe. Como que uma mãe vai em paz sabendo que o filho não tá bem?
Então, eu acho que tem muitos casos desses e a gente acaba prendendo a pessoa aqui. Mesmo depois que a pessoa parte, vamos dizer que depois que a pessoa morre, quem fica, continua lamentando demais, porque você se foi, porque me abandonou, porque blá, blá, blá. Isso também não ajuda a pessoa a seguir em frente, seguir o caminho e ir para onde tem que ir, ela vai ficar presa para cá. Então, cabe a gente compreender, entender, aceitar a dor, sofrer essa dor, porque dói mesmo, mas não ser egoísta e deixar a pessoa partir. Porque todo mundo precisa seguir o seu caminho, né? É difícil. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Não sei, gente. Bom, próxima história. Será que beijei um fantasma? É uma moça que nos conta também. Esse fato ocorreu comigo algum tempo atrás. Era uma noite de sábado, chovia muito e eu estava indo encontrar uma amiga. Os nomes estão trocados, ok? A Camila, que vendia lanches à noite em um pagode, para ajudar na renda da família. Antigamente havia uma roda de pagode, ou seja, um encontro de pessoas ali. Enfim, no meio do caminho choveu muito forte. Eu, como estava a pé, pois ficava perto da minha casa, eu resolvi parar um pouco para esperar a chuva ficar um pouquinho mais fraca e então seguir meu caminho. Foi quando chegou um rapaz alto, branco, com cabelos escuros e puxou assunto comigo. Conversamos bastante, a chuva parou e lá fomos nós dois. Por algum motivo, ele também seguiu o mesmo caminho que eu. Durante o caminho, ele me falou que estava voltando da casa dos pais e que agora iria para sua casa. Disse também que era filho único e que se chamava Dylan. Falou que seus pais moravam na Rua do Rio, que é uma rua aqui de Recife. Quando de repente a chuva tornou a ficar grossa e então nós paramos novamente para aguardar que ela ficasse mais fraca. Paramos embaixo de uma marquise de um curso de informática, tipo, o lugar é uma encruzilhada. E lá o clima entre nós acabou que esquentando assim, esquentou. E apesar de estar frio e chovendo muito, o clima estava quente. Sim, nós nos beijamos. E as pessoas que estavam paradas no sinal daquela encruzilhada ficaram nos olhando. Foi tipo beijo de novela, sabe? Aquele beijo. Depois que a chuva enfraqueceu, lá fomos nós de novo, mas já estávamos próximos do pagode. E ele tinha falado que morava pertinho dali, tanto que o som alto lhe incomodava. Quando chegamos, avistei minha amiga e fomos até ela. Tudo estava indo bem, se não fosse por esse motivo. Eu me virei para chamar a Camila, minha amiga, para apresentá-la ao Dylan, mas devido às pessoas, clientes e tal, em seu espetinho, né? E ao som estar alto, ela não prestou muita atenção em mim. Logo eu virei para falar com o Dylan e de repente eu o vejo atravessando o cemitério de Casa Amarela, que é um cemitério público aqui em Recife. E, gente, eu gelei, eu suei frio e quase desmaio no local. Peraí, ele estava atravessando o cemitério, mas tudo bem, e aí? Como assim? Uma curiosidade. Anos depois, eu conheci o meu namorado, né? O pai da minha bebê, que por coincidência mora na tal Rua do Rio, onde o Dylan disse ter morado com seus pais. Logo eu comentei com ele sobre um tal de Dylan que eu havia conhecido algum tempo atrás, mas sem dizer o que tinha acontecido. Foi quando ele comentou que o único garoto que mora nessa rua, que se chamava Dylan, havia morrido em um acidente de moto e que seus pais tinham se mudado daquele local. Pois é, até hoje eu não tenho ideia se quando eu estava no beijo de novela as pessoas da rua olhavam para mim sozinha ou se elas também viam o Dylan. E você não procurou ir no cemitério e procurar pelo túmulo dele, que talvez estivesse ali?
Mas assim, você viu ele andando, passando por dentro do cemitério, mas isso teria algo... Tudo bem, é estranho o cara sair andando por dentro do cemitério e não falar nada. Tipo, tchau, então eu vou indo, a gente se vê, alguma coisa assim, né? Simplesmente sumiu. Porque sumiu assim, virou as costas, saiu andando e foi pro meio do cemitério. Não sei. Mas acontece... Ai, eu já ia investigar. Ah, eu não sei, gente. O que vocês acham? Será que era realmente o fantasma do rapaz que tava por ali ainda? Bom, eles, no caso aqui, eles se beijaram numa encruzilhada, né? Eles estavam parados ali, se beijaram na encruzilhada. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.